paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Neemias, capítulo de número 2 e versículo de número 4 a 8, que diz assim: Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vemos, irmãos, que Neemias, ele ora primeiramente antes de fazer uma petição ao rei. Neemias, ele apresentou no capítulo de número 1, ele apresentou a Deus o que estava acontecendo em Jerusalém. Eu quero lhe dizer, irmãos, que Deus, ele escuta o clamor. Deus, ele escuta a oração, e ele não somente escuta, porque Deus não é indiferente às nossas petições. Deus não é indiferente àquilo que nós pedimos, clamamos ou suplicamos. Deus não é um Deus que escuta a nossa petição e não traz resposta, não. Ele é um Deus que escuta a nossa petição e ele faz o milagre acontecer. Ele faz a resposta chegar. Ele é um Deus que escuta a nossa petição e traz a solução para o problema. Ore a Deus sobre o assunto que tem te incomodado, tem te entristecido, tem te angustiado. É tempo de você colocar diante do altar do Senhor aquilo que você tem passado, porque Deus tem resposta para a sua vida. Porque aqui não foi o rei Artaxerxes que quis entregar a vitória para Neemias, não foi ele que quis dar cartas a Neemias, não foi ele que quis enviar a Neemias, mas foi o próprio Deus que fez isso, porque Deus moveu o coração do rei Artaxerxes para que acontecesse, meu irmão e minha irmã, o que Neemias tinha orado e jejuado. Deus vai usar pessoas para ser canal de bênção na tua vida. Se posicione, porque aquela resposta que você precisa, Deus vai trazer. Deus vai trazer, se preciso for, ele vai mover coração de gente grande para cumprir os propósitos dele na tua vida, irmãos. Rabai de rastreando. Deus é Deus de surpresa. Antes de Neemias estar diante do rei Artaxerxes, a Bíblia diz que Neemias estava diante de Deus. A Bíblia diz que Neemias havia orado e jejuado, oh glória. Neemias havia apresentado ao Deus dos céus a sua angústia. Não importa, meu irmão e minha irmã, o que Deus vai fazer, quem Deus vai usar para que a bênção chegue na sua vida. Só se posicione, porque Deus movimenta tudo ao teu favor. Enquanto Neemias estava orando, lamentando, jejuando perante o nosso Deus, a Bíblia diz que Deus já estava movendo tudo. A gente consegue ver a boa mão de Deus dando vitória a Neemias. Declare comigo: eu vou orar e a boa mão de Deus vai me dar vitória. Eu vou orar e a boa mão de Deus vai me dar vitória.
Quando Neemias, ele chegou ali diante do rei Artaxerxes para fazer aquilo que era de praxe ele fazer, aquilo que já era de costume, porque Neemias era copeiro do rei. Então, quando ele estava ali diante do rei, a Bíblia nos diz que o rei observou que ele estava com o semblante entristecido. Neemias não precisou pedir nada. Neemias não precisou abrir a boca para falar a necessidade dele para o rei Artaxerxes. Mas o próprio rei observou que Neemias estava triste. O próprio rei observou que tinha algo que estava angustiando a alma de Neemias. Quando nós servimos a Deus, irmãos, Deus faz as pessoas olharem para nós e compreenderem que elas precisam nos ajudar. Deus faz as pessoas moverem o coração ao nosso respeito e nos abençoar. O rei perguntou a Neemias o que estava entristecendo a ele. Neemias contou para ele. E a Bíblia diz, irmãos, que o rei perguntou para Neemias o que era que Neemias queria pedir a ele. É assim que Deus faz. Deus move lugares, pessoas que você menos espera, para que a vitória chegue nas tuas mãos. Disse-me o rei, versículo de número 4, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Olhe Neemias orando ao Senhor. Olhe Neemias pedindo direção a Deus daquilo que ele vai pedir ao rei. Ore ao Senhor, confia a ele os seus planos. Quer comprar uma casa? Pergunte a ele qual é a melhor, onde é que ele quer. Vai comprar um carro? Faça a mesma coisa. Quer fazer uma faculdade? Peça a direção. Comece a perguntar para Deus o que é que ele quer para a sua vida. E não aquilo que você quer fazer de você mesmo. Eu acho bonito, irmão, sabe o que é? A comunhão de Neemias com Deus. Como Neemias, ele ora ao Senhor antes de tomar uma atitude, antes de tomar uma decisão. E quando ele também precisa de uma resposta. Nós precisamos orar ao nosso Deus, irmãos, em todos os momentos. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus quer ser participante de todos os detalhes da sua vida. Deus, ele não quer ser somente um Deus que cuida das coisas grandes, mas ele também quer cuidar dos detalhes. Ele quer que você ore antes de tomar uma atitude. Ele quer que você peça a direção dele antes de você tomar uma decisão. A Bíblia diz que Neemias, ele expôs ao rei Artaxerxes qual era a necessidade dele. E o rei aprovou aquilo que Neemias queria fazer. E além de aprovar, ele também deu cartas a qual Neemias precisava para chegar aos lugares que ele queria chegar, para fazer o que ele queria fazer. É assim que Deus faz, irmãos. Ele ordena a vitória e ele cuida dos detalhes. É assim que Deus vai trabalhar na sua vida. Ele vai lhe dar vitória e vai cuidar de tudo nos detalhes. Deus, ele quer ser Deus de detalhes na sua vida, sabe? Ele quer participar de tudo com riqueza de detalhes na sua história. Ele não quer ser somente um Deus que cuida daquilo que é grande, mas os pequenos detalhes você faz sozinho. Não, ele quer cuidar de tudo. Você vai ver aqui versículo de número 7 e 8. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores além do Eufrates. Neemias, ele pede cartas ao rei. Aqui nós observamos que ele está pedindo para que o rei dê cartas para os governadores além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa que eu deverei alojar-me. Ele pede ao rei também carta para Asaf, para que ele pudesse ter madeira para fazer aquilo que ele iria fazer em Jerusalém. Aí na continuação do versículo, na parte B do versículo de número 8, diz assim: e o rei mas deu, ou seja, o rei entregou para Neemias o que Neemias tinha pedido. Mas Neemias diz mais: porque a boa mão do meu Deus era comigo. Porque Deus estava com ele, por isso a Bíblia deixa bem claro que Neemias recebeu, porque Deus era com ele. Por isso o rei Artaxerxes entregou para Neemias o que ele necessitava e o que ele pediu. Mas por quê? Porque houve oração.
Antes de você tomar uma decisão, você ora. Antes de você ir comprar algo, você ora. Antes de você fechar o contrato, você ora, porque a boa mão de Deus vai estar com você. Vai participar de tudo na sua vida e vai lhe dar vitória. Deus não quer que você tenha vitória pela metade, mas Ele quer que você tenha uma vitória por completo. Deus quer participar de tudo na sua vida da mesma forma que Ele participou na vida de Neemias, e Neemias sabia, isso aqui é porque Deus está fazendo. Dê a glória a Deus. Deus pode usar quem for para ser instrumento. E sim, eu quero lhe dizer que Deus usa seres humanos para ser instrumento. Desde, irmãos, da palavra do Senhor, do Antigo ao Novo Testamento, a gente observa que pessoas, seres humanos, eram usados para abençoar os propósitos de Deus. Você vai observar que mulheres ricas, elas ajudavam no ministério de Jesus. Você vai observar aqui que reis pagãos no Antigo Testamento, eles também abençoavam os homens de Deus. Como o Faraó abençoou José, como Nabucodonosor, ele abençoou a vida de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Como o rei Assuero, ele abençoou a vida da rainha Esté e a vida de Mardoqueu. E aqui também, como o rei Artaxerxes, foi bênção na vida de Neemias. Deus usa quem Ele quer, irmãos, e a gente não tem que compreender quem Deus vai usar. A gente não precisa compreender os propósitos de Deus. O que a gente precisa fazer é orar ao Deus dos céus. Orar ao Senhor, confiar os nossos projetos, confiar os nossos planos a Deus, para que Ele nos dê vitória. Declare comigo: eu vou confiar os meus projetos a Deus, e é Deus quem vai me dar vitória. Eu vou confiar os meus projetos a Deus, e é Deus quem vai me dar vitória. Você vai ver aqui em Neemias, capítulo de número 1, versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Você vai observar que antes de qualquer decisão, antes de qualquer petição, Neemias, ele tirou alguns dias para lamentar, orar e jejuar diante do Senhor. Se preciso, minha irmã, se preciso, meu irmão, abra um jejum. Abra um jejum, se coloque a orar e a buscar ao Senhor se você tem dúvidas sobre algumas coisas, porque muitas vezes, irmãos, nós queremos tomar algumas decisões e nós temos dúvidas, porque somos seres humanos, não é verdade? Porque tem coisas que parecem ser boas, mas a gente não sabe se realmente elas são, porque é Deus que vai dizer se é bom ou se não é. Então, se você precisa de uma resposta de Deus, faça como Neemias, se posicione. Se posicione, porque Deus move corações para te dar vitória. Se posicione, porque o próprio Deus, Ele determina a bênção na sua história. Se posicione, porque o próprio Deus, Ele move coração até de gente poderosa, gente rica, se Ele quiser, para te abençoar. Tudo que Neemias precisava, o rei Artaxerxes entregou para ele. Por quê? Porque o rei Artaxerxes era bonzinho? Não. Porque a boa mão de Deus era com Neemias. Neemias deixou bem claro. Quando a boa mão de Deus é com você, meu irmão e minha irmã, Ele move até coração de pedra ao seu favor. Ele move até pessoas que, humanamente falando, não te ajudariam. Deus faz te ajudar. Pessoas que não te apoiariam, Deus faz te apoiar. Porque Deus, irmãos, Ele é um Deus que trabalha a favor daqueles que confiam nele. Confia os teus planos, confia os teus projetos, confia aquilo que você está pensando em fazer, porque você vai ver a boa mão de Deus agindo ao teu favor. Sabe qual era o segredo de Neemias aqui? O segredo de Neemias era confiar a Deus o que ele precisava fazer, e foi isso que ele fez. Você precisa confiar. A partir do momento que você confiar a Deus o que você precisa fazer, você vai ver. As coisas vão ser diferentes. As portas vão se abrir de maneira que nem você vai saber explicar. Olha que coisa linda estava acontecendo. Neemias era copeiro do rei, mas o rei se agradou em abençoar a Neemias. Por quê? Porque antes de ir até o rei da terra, antes de expor ao rei da terra a necessidade dele, ele expôs ao rei dos céus. Comece a confiar no Senhor. Não bote a sua confiança no ser humano. O ser humano é instrumento, O ser humano é instrumento de Deus, mas a sua confiança tem que estar no Todo-Poderoso. Declare comigo: a minha confiança está no Deus Todo-Poderoso e não nos homens.
A minha confiança está no Deus Todo-Poderoso e não nos homens. Deus pode usar o ser humano para te abençoar? Pode. É como eu falei, do Novo ao Antigo Testamento, a gente vai ver, irmãos, que houve pessoas que foram usadas para ser instrumento para abençoar os servos de Deus. Mas nós não podemos esquecer que a glória é de Deus. Que é Deus quem faz, é Deus quem move o coração do ser humano. Não é porque nós somos bonzinhos, não, porque nós não somos bonzinhos. Mas é porque a boa mão de Deus move corações, move pessoas para nos abençoar e para que os propósitos dele se cumpram na nossa história. Apresente primeiramente aquilo que você necessita a Deus. Coloque diante do altar do Senhor que você vai ver Deus operando milagre. Coloque diante do altar do Senhor que você vai ver Deus trabalhando. Coloque diante do altar do Senhor que você vai ver Deus fazendo o impossível acontecer e o nome dele sendo glorificado na sua vida. É tempo de confiar a Deus, ao Senhor dos exércitos, aquilo que você precisa. Pois da mesma forma que Deus foi resposta rápida na vida de Neemias, Deus vai ser resposta rápida na sua vida. O que é que está te angustiando? O que é que está lhe entristecendo? O que é que está deixando você preocupada? O que é que está deixando você ansioso? O que é que está deixando você muitas vezes sem conseguir dormir, sem conseguir se alimentar? Coloque diante do Deus dos céus, porque ele tem resposta para a sua vida. Neemias recebeu de Deus a resposta. A boa mão de Deus estava com ele. Da mesma forma, a boa mão de Deus está contigo para determinar a sua vitória. Lembre-se, os homens são instrumento, a resposta vem de Deus. Deus usa os instrumentos dele. Dê a glória inteiramente ao Senhor, porque é ele quem vai lhe dar vitória. Foi isso que Neemias fez. Neemias reconheceu que a boa mão de Deus estava com ele. Por isso o rei Artaxerxes estava servindo de bênção na vida dele, sendo um canal. Mas Neemias não deixou de dar a glória a Deus. Não deixe de dar a glória a Deus, porque quem vai te dar vitória será o próprio Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra, te agradecer, Deus, por essa direção. Pai, o Senhor está instruindo os teus filhos aqui a orar, a pedir, a suplicar, meu Deus, ao Senhor, porque é o Senhor quem dá vitória, que eles não busquem, meu Pai, o conselho em homens, que eles não busquem a solução em homens, mas que eles busquem no Senhor, porque o Senhor pode usar os homens, o ser humano, como instrumento, assim como o Senhor abençoou a Neemias, assim como o Senhor esteve com Neemias, a tua boa mão esteve com ele, que possamos ver a tua boa mão agindo ao nosso favor, meu Pai, e nos dando vitória. Oh Pai, obrigada pela tua vitória, obrigada, Senhor, pela tua bênção, pela tua resposta, porque a honra e a glória será tua, mesmo que o Senhor use seres humanos, Pai, os teus filhos lembrarão, é porque a boa mão de Deus está comigo. É porque Deus escolheu o ser humano para me abençoar, mas foi Deus que moveu o coração. Deus, a honra e a glória é tua, meu Deus, no milagre que o Senhor vai nos entregar para a glória do teu nome. Deus, que assim como o Senhor foi resposta no pedido de Neemias, que o Senhor seja resposta no pedido do teu filho e da tua filha para a honra e glória do teu nome. Jesus, eu te peço que em nome do teu filho amado, meu Deus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando a novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai,
Eu te peço que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Pai, que cada nome, que cada petição, meu Deus, que cada pessoa que chega aqui, meu Pai, confia, meu Deus amado, na tua providência, receba a resposta, receba milagre, receba testemunho para contar para a honra e glória do teu nome, Jesus. Eu creio, Pai, que haverá respostas como houve para Neemias. O Senhor vai fazer com a nossa vida também, Pai. O Senhor vai mover o coração de pessoas para a honra e glória do teu nome, Jesus. Que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que da mesma forma que ele deu vitória para Neemias, ele tem reservada para sua vida também vitórias, bênçãos. Mas não esqueça de orar ao Deus dos céus. Não esqueça de colocar diante do Senhor a sua petição. Lembre-se que as bênçãos podem até vir para sua vida, mas é porque a boa mão de Deus está sobre você. Neemias orou e a resposta chegou. Neemias jejuou e buscou de Deus uma resposta, e Deus usou como instrumento o rei Artaxerxes. Ele pode até usar pessoas como instrumento para te abençoar, mas não esqueça que a glória e a honra é inteiramente do nosso Deus, da sua vitória. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.